Nos pântanos profundos dos Everglades da Flórida, um reino de água escura e vegetação sufocante, existe um soberano. Um sobrevivente de épocas esquecidas, uma criatura que testemunhou a queda dos dinossauros e reinou suprema por 65 milhões de anos. O alligator americano, um predador de puro instinto, uma armadura de escamas impenetrável e uma mordida que esmaga ossos como se fossem galhos secos. Mas hoje, algo está errado com o rei. Guardas florestais e biólogos que patrulham este inferno esmeralda começaram a relatar cenas que desafiam a lógica da natureza. Eles encontram estes titãs de 4 metros de comprimento agindo de forma bizarra, quase alienígena. Alguns flutuam apaticamente na superfície, seus olhos vidrados, indiferentes às presas que passam a centímetros de suas mandíbulas. Outros se movem com uma lentidão letárgica, uma falta de coordenação que trai milhões de anos de perfeição evolutiva. Não há feridas de batalha, não há sinais de doenças conhecidas. Eles se movem como autômatos, como marionetes cujas cordas foram cortadas, reis destronados vagando em transe por seu próprio reino. O que poderia reduzir uma fortaleza pré-histórica a um estado tão vulnerável? A resposta não está em um predador maior, mas em um veneno invisível, uma herança tóxica deixada pelo corpo do seu mais novo e odiado inimigo. Uma vingança química que está se desenrolando no sangue do vencedor. Esse é o ordinário e hoje vamos investigar a praga zumbi que as pitons birmanesas desencadearam sobre os crocodilos da Flórida. Deixe seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a continuar trazendo estas histórias incríveis e vamos ao vídeo. Para entender a reviravolta sombria que assola os Everglades hoje, precisamos voltar à guerra que a precedeu, uma guerra que nós mesmos começamos. Como já exploramos aqui no canal, a história da piton birmanesa na Flórida é um testamento da arrogância e negligência humanas. Nos anos 80 e 90, elas eram o animal de estimação exótico da moda, vendidas como filhotes inofensivos. Mas esses filhotes carregavam um código genético para o gigantismo. Em poucos anos, o pequeno réptil de terrário se transformava em um monstro de 5 metros, um constritor poderoso e insaciável. Confrontados com a realidade de alimentar e abrigar um predador de ponta, muitos donos tomaram a decisão mais fácil e cruel: libertá-los na natureza. O golpe de misericórdia veio em 1992, com a fúria apocalíptica do furacão Andrew, que desintegrou instalações de criação de répteis, soltando um número incontável dessas serpentes no coração dos Everglades. Elas encontraram um paraíso, um clima subtropical perfeito, um labirinto de pântanos para se esconder e, o mais importante, uma abundância de presas que não tinham a menor defesa contra um predador como elas. O resultado foi um colapso ecológico silencioso. Populações de mamíferos de pequeno e médio porte, a base da cadeia alimentar, foram dizimadas. Estudos do US Geological Survey, a principal agência de pesquisa geológica dos Estados Unidos, pintaram um quadro aterrador. Em certas áreas do Parque Nacional dos Everglades, as populações de guaxinins caíram 99,3%, as de gambás 98,9% e as de linces pardos 87,5%. Os coelhos do pântano e as raposas simplesmente desapareceram. O pântano, antes pulsante com vida, começou a silenciar, dominado pelo farfalhar das escamas de um exército invasor. O governo da Flórida declarou guerra. Programas de caça foram estabelecidos com recompensas oferecidas por cada piton removida. Caçadores de todo o país desceram aos pântanos, mas a tarefa era quase impossível. As pitons são mestres da camuflagem, capazes de ficar imóveis por dias e se reproduzem a uma velocidade alarmante, com uma única fêmea podendo botar até 100 ovos. A caça ajudava, mas não era a solução. Parecia uma causa perdida. Mas então, a própria natureza, após décadas de subjugação, começou a revidar. Parece que linces, que antes eram presas dessas serpentes, começaram a desenvolver um modo de defesa para decapitá-las e se defenderem. Mas não é somente ele. Os antigos reis do pântano, os alligatores, começaram a adaptar-se ao outro predador invasor, no caso, as pitons.
Biólogos começaram a documentar confrontos épicos entre os dois superpredadores. Cenas de aligatores emboscando e devorando pítons enormes se tornaram mais comuns. Parecia o início de um reequilíbrio, uma correção natural. O predador nativo estava finalmente aprendendo a lidar com o invasor. Se as pítons entrassem de vez no cardápio dos crocodilos, eles poderiam abaixar consideravelmente os números de píton no local. Mas ninguém poderia prever que cada vitória nesta guerra teria um custo terrível. Cada píton devorada era uma taça de veneno, uma vitória que apodrecia o vencedor por dentro. E quanto mais pítons um crocodilo devorasse, mais doente ele ficaria. A guerra de répteis escondia uma segunda batalha, essa totalmente invisível e muito mais perigosa, uma guerra travada a nível molecular. O novo mistério começou não com os aligatores, mas com as próprias pítons. Cientistas do US Geological Survey e da Universidade da Flórida, liderados pelo ecologista David Krabbenhoft, decidiram analisar a fundo a biologia do invasor. Iniciaram um projeto massivo, coletando mais de 500 amostras de pítons de toda a região sul da Flórida. O que eles encontraram nos tecidos dessas criaturas chocou até mesmo os pesquisadores mais experientes. Níveis de mercúrio assustadoramente altos. O mercúrio, um metal pesado neurotóxico, é um poluente global originado principalmente da queima de combustíveis fósseis como o carvão. Ele viaja pela atmosfera, cai com a chuva e se infiltra nos ecossistemas aquáticos, como os Everglades. Uma vez na água, bactérias o convertem em sua forma mais perigosa, o metilmercúrio. Os crocodilos possuem uma pele que é uma verdadeira armadura, e sua exposição a esses fundos não o causa dano, graças ao couro super resistente que impede a absorção de metais pesados pela derme. Já no caso das pítons, o caso é diferente. E é aqui que o pesadelo começa, né? As pítons absorvem esses metais diretamente pela pele, aumentando seu nível de concentração consideravelmente, além de predar animais que também estão com altas taxas de mercúrio pelo mesmo motivo. Cada animal que ela consome é um pacote de mercúrio acumulado. Ou seja, ao longo de sua vida, uma píton birmanesa se torna uma esponja tóxica, um repositório ambulante de anos de poluição industrial concentrada. Os resultados do estudo, publicados no jornal científico Environmental Pollution, foram alarmantes. Os níveis de mercúrio encontrados nos tecidos das pítons eram consistentemente mais altos do que os de qualquer outra espécie nos Everglades. Em alguns casos, uma única píton continha 5 vezes mais mercúrio do que um alligator de tamanho semelhante que vivia na mesma área e que só absorve a substância por alimentares de outros animais, e não por contato com a água, por exemplo. Elas se tornaram literalmente as criaturas mais tóxicas de todo o ecossistema. E foi então que os cientistas conectaram os pontos e o quadro completo da tragédia se revelou. Os alligators, em sua adaptação heróica para caçar as pítons, estavam se expondo à maior dose de neurotoxina disponível em seu habitat. Cada píton que um alligator abatia e devorava era uma refeição fatalmente contaminada. A vitória se transformava em um perigo legal. O predador nativo, ao consumir o invasor, estava ingerindo uma bomba de mercúrio. O envenenamento por mercúrio é uma armadilha silenciosa. Ele não mata rapidamente, ele ataca o sistema nervoso central, corroendo as funções que definem um predador. Para uma criatura como um alligator, que depende de reflexos rápidos, de uma coordenação perfeita para emboscar sua presa e de um instinto de sobrevivência afiado por milhões de anos, os efeitos são devastadores. Os cientistas começaram a entender os relatos de campo. A letargia, a desorientação, a falta de respostas a estímulos eram os sintomas clássicos de envenenamento severo por mercúrio. Sim, os crocodilos estavam virando zumbis. O veneno afeta a função motora, causando tremores e dificuldade de locomoção. Ele prejudica a visão e a audição. E talvez o mais crítico, compromete a função reprodutiva. Estudos em outras espécies mostraram que altos níveis de mercúrio podem levar à infertilidade ou a filhotes com deformidades fadados a não sobreviver. O rei do pântano não estava nem apenas sendo enfraquecido, sua linhagem inteira estava sendo ameaçada. A imagem de um alligator zumbi não é apenas uma metáfora dramática,
é uma descrição precisa de um colapso neurológico. Um animal que deveria estar no auge de seu poder é reduzido a uma sombra de si mesmo, incapaz de caçar eficientemente, incapaz de se defender, incapaz de se reproduzir. A ironia dessa situação é brutal e multifacetada. Em primeiro lugar, a própria existência do problema do mercúrio nos Everglades é um legado humano. A poluição que viajou milhares de quilômetros de chaminés industriais encontrou seu caminho para este ecossistema supostamente selvagem. Em segundo lugar, a criatura que concentrou essa poluição a níveis letais, a Piton, também foi introduzida por humanos. Nós criamos tanto a arma quanto o vetor. E agora, a solução da natureza para um de nossos erros, os alligators caçando pitons, está sendo frustrada por um erro ainda mais antigo. O ecossistema dos Everglades está preso em um ciclo de destruição alimentado por nossas ações passadas. Se a população do predador de topo, o alligator, começar a declinar devido a essa contaminação, o que acontecerá com o frágil equilíbrio que eles ajudaram a manter? Sem um predador eficaz para controlá-las, as populações de pitons poderiam explodir novamente, revertendo qualquer progresso feito. O ecossistema já ferido poderia entrar em uma nova espiral de caos. Agora nos resta esperar e torcer para que isso não se agrave ainda mais. Deixe sua opinião nos comentários e, por favor, clique no like, se inscreva e muito obrigado por assistir. Fui!